Mateus capítulo 6, versículo 21. A palavra que o Senhor colocou ao meu coração, eu também li esse versículo hoje na escola bíblica. Falamos rapidamente algumas coisas, mas eu quero compartilhar isso de forma mais abrangente. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Senhor Deus e Pai, eu oro, peço que o Senhor venha falar em cada um dos nossos corações, conforme a Tua perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem hoje, irmãos, é esse versículo. Aonde está o nosso tesouro, está também o nosso coração. A questão é que nessa vida nós temos muitos tesouros, né? Muitas coisas que são preciosas para nós, que nós temos como um tesouro, como algo de valor. Quando falamos em tesouro, falamos de algo de muito valor. Falamos de algo que custa caro, que não se acha em qualquer lugar. Biblicamente falando, o maior tesouro que nós cristãos temos é a salvação que Jesus Cristo nos deu na cruz do Calvário. E devido a isso, o apóstolo Paulo diz que nós temos esse tesouro em vaso de barro, ou seja, o barro somos nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E que tesouro é esse que nós temos dentro de nós em vaso de barro? Eu falei um pouco no culto de oração na quinta-feira, que o maior tesouro que nós temos dentro do nosso coração chama-se o Espírito Santo. Esse tesouro precioso, quando Jesus subiu ao céu, Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu deixo com vocês o Consolador, o Espírito da verdade, aquele que conduz o homem no caminho da verdade. Não tem ciências e letras, estudos teológicos, nada que possa mudar o coração de alguém. O marketing humano pode levar pessoas para igrejas, ministérios e locais, mas somente o Espírito Santo pode ir no profundo do coração de um homem, de uma mulher, e convencê-los da justiça que é a palavra de Deus. Então esse, irmãos, é o maior tesouro que nós temos, a salvação. E a alegria de termos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Porque, observe, no Velho Testamento, somente os reis e sacerdotes, pessoas escolhidas por Deus, é que recebiam o Espírito Santo. No Velho Testamento, o Espírito Santo não estava derramado para todo mundo. E eu disse aqui na quinta-feira que depois de 23 anos estudando a palavra de Deus e sempre ouvindo a profecia de Joel, que diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões e profetizarão. E muitas pessoas ainda aguardam o derramar do Espírito Santo, como que se essa profecia ainda fosse no futuro. Mas a verdade é que quando, lá em Atos 2, 47, quando fala do derramar do Espírito Santo, o apóstolo Pedro, ele diz que esta é a profecia que Joel tinha dito. E aí eu comecei a pensar, falei, não, peraí. Tem gente esperando o Espírito Santo ser derramado sobre toda a carne, pensando que é coisa só lá no finzinho dos tempos, no Apocalipse, coisa e tal. Não. Quando Jesus subiu ao céu, ele deixou o Consolador. Ele falou: eu vou para o Pai, mas eu vos deixo o Consolador. O Espírito Santo veio quando Jesus subiu ao céu e foi derramado ali no dia do Pentecoste para todo aquele que acreditou. Eles estavam ali reunidos e o Espírito Santo foi derramado. E desde os apóstolos até nós, o Espírito Santo tem sido derramado. Ele é o Espírito da verdade. É certo que as pessoas andaram meio que bagunçando com o entendimento do que é o Espírito Santo, mas ele continua o mesmo Deus, um Deus pessoal,
um Deus que sente ciúme de nós, um Deus que se entristece, um Deus que nos guia ao caminho da verdade, um Deus que distribui dons para a igreja de forma que seja usado de maneira agradável ao Pai, um Deus que fala ao coração do Pai, de maneira que nós não conseguimos falar, um Deus pessoal é o Espírito Santo, que continua mesmo distribuindo dons de curas e milagres, seja variáveis os dons. Então, irmãos, o primeiro detalhe é esse. Desde Jesus, a humanidade, toda a carne, ou seja, todo aquele que nele crer, que crer no Senhor, ele recebe o Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando de dons de línguas e os outros dons, eu estou falando da presença do Espírito Santo, aquele que nos convence da justiça. Então, o Espírito Santo está aí, e nós não podemos ignorá-lo, nós devemos buscá-lo. Na quinta-feira, no culto de oração, nós buscamos o Espírito Santo. E buscar o Espírito Santo não é só para a gente pular, para alguém rodar, essas coisas. Não, buscar o Espírito Santo para Ele transformar as nossas vidas por um todo. Para Ele mudar a nossa forma de pensar, para Ele mudar a nossa forma de enxergar as coisas, para procurarmos termos o sentimento de Cristo. Só há um jeito de nós buscarmos e termos o sentimento de Cristo. E a Bíblia diz, é importante que haja em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. E é por meio do Espírito Santo. Então, esse é o maior tesouro, o primeiro maior tesouro que nós temos, o Espírito Santo, que Jesus nos deixou para todo que crê no Senhor, e a dádiva da salvação. Agora, vamos lá. Nós sabemos que neste mundo fazemos muitas coisas na nossa vida como um tesouro. E Jesus vai falar nisso no texto. Verdadeiramente, Jesus, aqui no texto, um pouco antes, ele fala assim, não acumulem tesouros, no versículo 19. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças, a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Quer dizer, é lógico que aí no texto Jesus está falando que a preocupação humana era com os tesouros, ouro, prata, bronze, coisas valiosas dessa terra que havia na época. E que Jesus está dizendo, tudo isso passa. Tem pessoa que é bilionário, ele morre, muitas vezes fica para aquela família, aqueles filhos, aqueles herdeiros, gastam tudo, a traça corrói. Quantas histórias nós sabemos neste mundo? E aí Jesus vai e diz assim, mas existe um tesouro que nós acumulamos no céu. E por isso eu estava falando do Espírito Santo. Que é o que? Todas as vezes que nós buscamos na palavra de Deus, mesmo que somos falhos, pecadores, carentes da graça e misericórdia de Deus, quando nós lutamos para levarmos uma vida conforme agradável é a Deus por meio do Espírito Santo, quando nós dizemos não para o pecado, quando nós dizemos não para o erro, quando nós dizemos não para as coisas ilícitas, nós estamos acumulando tesouros no céu. Talvez as pessoas na terra não dêem valor a isso, porque eles só valorizam o que é visível. Eles valorizam a fama, a riqueza de ouro, prata e bronze, e as pessoas não são proibidas de ser ricas, eu sempre ensino isso aqui. Só que a tentação é ainda maior na vida de pessoas muito ricas. Isso é um fato. Por isso Jesus diz que dificilmente, não sou eu quem digo, Jesus diz dificilmente um rico entrará no reino de Deus. Por que Jesus disse isso? Porque os grandes bilionários deste mundo, eles confiam no seu próprio poder. Eles confiam na sua própria riqueza, naquilo que eles acreditam que eles podem fazer. Então, eles acreditam que por ter a riqueza, o tesouro e em mãos tudo que eles podem fazer, por um momento se esquecem de Deus. Existem milionários nesse mundo que servem a Deus? Existem, mas o que Jesus está dizendo é que são bem menos, porque as pessoas mais humildes é aquelas que costumam buscar a Deus. E aí, irmãos, esse é o tesouro mais precioso. Mas é verdade que nós temos tesouros. E o que são tesouros? Riquezas para nós. Primeiro exemplo, nossa família. Nossos filhos, nossa família, nossa casa.
é um tesouro para nós, não é? Os pais que amam fazem pelos filhos coisas que muitos desses filhos jamais vão retribuir. Falávamos de manhã na escola bíblica, bom seria se tivesse muitos filhos como antigamente. Eu vi um repórter esses dias no SBT dizer, ele disse que a maior alegria dele foi quando ele pôde comprar uma casa para a mãe dele, quando ele ficou bem de vida. Antigamente, a gente via alguns filhos que diziam, olha, eu vim de uma família pobre, mas eu fiquei bem de vida, hoje eu posso dar uma casa para os meus pais. Isso é mais difícil acontecer. O que mais acontece são pais que abrem mão de riqueza, abrem mão de uma vida melhor, para dar bens aos seus filhos, para dar um estudo melhor, para dar uma roupa melhor para eles vestir. Pais que às vezes andam com um calçado bem ruim já, mas eles se preocupam em entregar para o seu filho, para que o filho ande bem. Isso é natural dos pais, irmãos. Por quê? Porque os pais amam. E os filhos são para os pais o quê? Um tesouro. Sendo os filhos para os pais um tesouro, por que toda mãe se preocupa com os filhos? Porque o coração da mãe e do pai está naquele tesouro deles. Não é errado. Isso é amor. Então, tudo que for um tesouro para você, assim como a nossa família é, se a sua família é um tesouro verdadeiramente para você, o seu coração vai estar preocupado com aquele tesouro, né? E aqui ninguém está falando da dona Florinda, né? Tesouro, né? Mas era o tesouro dela, brincando assim, entre aspas, né? O tesouro dos pais são os filhos. A herança, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então, por que os pais se preocupam e fazem coisas que às vezes as pessoas que estão de fora até criticam? Essa mãe bajula esse menino demais. Esse pai, essa pessoa. E às vezes é verdade, às vezes a nossa geração está até estragando eles, né? De tanto bajular, de tanto dar coisa que eles querem, que só porque nós não tivemos, né? E eles gostam, né? Só que vira um problema, né, na vida deles, né? Porque nós pensamos que por muito dar, vamos mudar o coração deles. E isso é um erro. Deveria ser uma verdade na nossa vida. Só que a verdade é que as pessoas só vão valorizar aquilo que elas acham importante para elas. Os filhos são um tesouro para os pais, mas a maioria dos pais não são tesouro para os seus filhos. Agora veio o problema, né? Os filhos são tesouro para os seus pais, não é? Mas a maioria dos filhos não tem os pais como tesouros. Tem, será? Ah, tem não. A maioria da gente crescendo, os filhos que é a vida da gente, né? Mal a gente lembra de pai, mal lembra de mãe. Ou não é assim que acontece no mundo? É verdade que os filhos têm que ter as suas vidas, os pais precisam entender isso, eles cresceram. Só que muitos filhos também parece que esquecem que tem pai, né? E por que isso acontece? Porque eles estão atrás dos tesouros deles. Por isso que aquele menininho que a mãe ama tanto e ama o guri, e a mãe cuida daquele guri, né? Desde pequenininho, é um amor. Aí o guri, vou falar que nem os carioca, o guri cresce, coloca o olho na menina, achou um tesouro. Vai a mãe falar alguma coisa com o tesourinho dela. O tesourinho dela agora tem um tesouro. Tudo que nós achamos que é importante para nós, irmãos, nós damos valor. É assim que o ser humano faz. Eu estou só exemplificando. Se você tem um trabalho que você ama trabalhar com aquilo, aquilo é precioso para você. Então você vai fazer da melhor forma possível. Você vai colocar o seu coração naquilo, porque aquilo é o seu tesouro, é sua fonte de renda.
Mas se você trabalha em algo que você não gosta, aconteceu, você não tem o porquê, eu caí de bandeira nesse trabalho, aconteceu, eu trabalho nisso, você vai trabalhar sempre murmurando. Você vai sempre falar, o serviço que me pesa, o serviço que me enche a paciência. Se for empregado em empresa, então piorou. Você vai, amaldiçoar muitas vezes o dono da empresa, o seu patrão. Porque você não gosta. Você não quer aquilo não é importante para você. Você está querendo o que aquilo proporciona, é diferente. Como assim? Você trabalha por um salário, não é? Quando você trabalha em algo que você não gosta, você está trabalhando só por que aquilo vai te gerar, e não porque aquilo é um tesouro para você. Por isso você vai na segunda-feira, segunda-feira brava, tem que ir lá para aquela empresa. Porque você não gosta, você não quer estar lá, não é tesouro para você. Imagina um médico se formar, e ele vai lá para a UPA, poxa vida, já vou aguentar aquele povo que vai lá o tempo todo. Imagina um médico se formar em cirurgião, e não é tesouro para ele não gosta, ele não ama, ele vai lá fazer a cirurgia, ele pega lá o bisturi, ele vai cortar o paciente. Imagina que ele tem que ter bastante detalhe, né? Eu acompanhei o parto do Vinícius, e eu estava sentado assim do lado, lá na Unimed, e a doutora começou, e eu lá olhando. E ela cortando pele por pele da barriga. Ela cortando, uma tranquilidade. Eu falei, pega o bisturi e tal. Aí de repente colocou lá a mangueira, começou a sugar sangue, cortou. De repente ela olhou para mim, tá tudo bem? Tudo bem? Tá tudo bem? É porque tem gente que passa mal, desmaia aqui. Eu falei, eu imagino. Eu não sei, eu fui tirar do lado da pastora, segurando a mão dela, não sei se serviço para alguma coisa, mas eu lá só olhando, curioso, né? Falei, não sou médico, né? Imagina o detalhe. Porque a gente nem imagina, mas a barriga do ser humano, olhar para o parto, vai tirando como se fossem pequenas folhas, filamentos finos. Agora imagina se uns médicos desses não gostam. Se formou porque dá dinheiro, se formou porque o pai mandou alguém, ele odeia estar ali. Por isso que muita gente faz atrocidades no mundo, irmãos. Porque aquilo não é precioso para a pessoa. Quando é precioso para alguém, a pessoa quer sempre estar aprendendo mais. A pessoa quer sempre estar fazendo algo mais. Deus me deu chamado para o ministério pastoral, eu amo música, eu gosto de gravar. Eu gosto. Né? Se eu não gosto, vai pesar para mim. Eu vou ser um pastor que eu vou estar a vida toda reclamando. Vem para o altar, vou reclamar, olha, aí eu vou começar a reclamar, como muitos fazem. Né? Tem dia que tem dificuldade? Tem, na vida de todo mundo. Mas quando algo é um tesouro para você, você consegue suportar. Tem um quadro ali no escritório que eu imprimi de uma frase no livro que Deus me deu, que eu falo que o fardo mais pesado é aquele que você não está disposto a levar. Porque quando você está disposto a levar a cruz que Jesus falou, quando você está disposto a encarar a situação, você tem mais vigor, você tem mais força para enfrentar o problema. Porque é um tesouro para você. Se a tua esposa for um tesouro para você, se o teu marido for um tesouro para você, olha, estou falando se for um tesouro, não estou falando se for um troféu. São coisas diferentes. Né? É um tesouro, é importante para você, você vai suportar mais as aflições do casamento, as aflições da vida. Porque a tua esposa, o teu marido, é um tesouro para você. É importante, quando eu falo, é precioso. Você fala, não, escolhi essa pessoa para casar, ele anda meio chatinho agora, mas eu escolhi essa pessoa. Já faz 30 anos, os cabelos estão ficando brancos, mas ainda é o seu tesouro. Agora meu sogro, minha sogra, esses dias foi 51, né? 51 anos de casado. É o casal com mais tempo de casado aqui na igreja são os meus sogros.
né? O tempo passa, não passa? E é bom que o tempo passe e você esteja lá. Ninguém quer que o tempo passe sem estar lá, não é? Então, se é um tesouro, você vai suportando várias situações. Quando não é precioso para você, quando você não dá importância, o seu coração não vai estar lá. Por isso que Salomão fala em Cantares e Provérbios, quando ele fala lá em Provérbios da mulher virtuosa, ele fala que o coração do marido está nela, porque ela é um tesouro para ele. É isso que fala sobre a mulher virtuosa lá em Provérbios. O coração do seu marido está nela. Ele pode sair na rua, a sirigaita vai passar, tocando gaita, com a roupa curta, mas o coração dele está onde? Nela. Ela talvez não vai ser mais bonita que a sirigaita nele. Também não vamos mentir. Né? A minha é mais linda. Pode ser mentiroso, muitas vezes não é. Muitas vezes ela não é mais linda, mas é o seu tesouro. Entendeu a diferença? Muitas vezes o seu marido, vamos partir para o nosso lado agora, ele não é mais bonito, é de longe o mais feio. Eu não sei pregar para casal, como disse que nem o Cláudio Duarte, mas ele disse que a mulher vai andando com a gente, quando vem o Brad Pitt lá, o Tom Cruise, sei lá o quê, ela já de longe, assim, em um piscar de olho, ela já viu a beleza do outro toda. Já o homem não. É como se ela dissesse, oh, coitado do meu. Mas o dela é o tesouro dela. Tudo que é precioso para nós, irmãos, nós damos valor. Entendeu isso? Tudo que for precioso para você, você vai dar valor. Consegue entender? Se for precioso, você vai dar valor. É uma simples toalha, não é? Para mim agora ela está sendo preciosa. Se eu vou tossir, eu vou usar. Então eu vou dar valor. Se eu não estivesse aqui, as diaconisas não preparassem uma toalhinha para mim, eu ia estar aqui. Tem coisas que aos olhos dos outros não tem valor, mas para você é especial. Tem coisa que os olhos das outras pessoas não tem valor, mas para você faz toda a diferença. E por que faz a diferença? Porque é um tesouro para você. Se o seu ministério na igreja for um tesouro para você, você vai servir de coração a Deus. Porque Deus diz que nós somos servos. Você vai falar, poxa vida, mas eu não recebo salário nenhum da igreja, mas você vai amar estar ali para servir. Se Deus é o seu tesouro, como falei do Espírito Santo, você não vai ser cansativo para você estar no culto como esse que nós estamos. Mesmo que você vai trabalhar amanhã, na segunda-feira, bênção. Amém? Vamos mudar o cristão o jeito de falar? Segunda-feira, bênção, não segunda-feira brava. O primeiro dia da semana nossa é o domingo. E nós estamos aonde? Na casa de Deus. O melhor lugar que nós podemos estar para a partir da manhã, no segundo dia, porque o domingo primeiro é a primícia, nós estamos entregando ao Senhor. No segundo dia nós vamos trabalhar debaixo da graça, debaixo da bênção do Senhor. Às vezes o seu patrão sem graça vai chegar para te falar algumas coisas, mas você vai conseguir respirar mais um pouco, para não pecar contra ele. Entende, irmãos, o que é preciosidade em um versículo só? Lembra quando Jesus estava na casa de Marta, quando Lázaro, antes não sei se antes ou depois da morte de Lázaro, mas enfim, Jesus estava reunido na casa de Marta, com Marta e Maria, e Maria estava aos pés de Jesus, e Marta estava como? Atarefada. Não é porque Marta era ruim, não é porque Marta não valorizava Jesus, é porque para Marta
o cuidado da casa dela, dos afazeres, era um tesouro. No coração de Marta tinha que tudo estar em ordem. Tinha muitas visitas na casa dela naquele dia, porque Jesus estava lá, e Marta estava preocupada. Imagina Marta dizendo: olha, tem esse povo todo aqui, imagina se faltar algo, alguma coisa fora do lugar. Marta estava preocupada, porque para ela era um tesouro servir. Ela só não entendeu que havia um tesouro maior do que o servir na casa física, do que servir o alimento físico, a comida, que era o alimento espiritual. Enquanto Marta preparava o alimento físico, que era importante, um tesouro para ela, Jesus teve que ensinar para ela, quando ela vai e fala para Jesus: manda Maria, minha irmã, como diz ditado, em outras palavras, né? Manda essa folgada me ajudar aí, Senhor. Ela só quer ficar aí, na palavra, está parecendo o pastor que não trabalha, segundo os outros, né? Penso que todo mundo é igual, só fica na palavra, né? Jesus falou para ela assim: Marta, você está atarefada com tanta coisa, só que Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte. A melhor parte. Pensa aí, 40 anos atrás. Talvez você estava na sua casa assistindo Os Trapalhões, Domingão Novo, e tantos programas, né? Programa de Silvio Santos, que a gente vê isso na rede social, né? O povo fala: que saudade dos domingos à noite. Talvez muitos de nós estávamos lá. Alguns estavam em algum baile por aí. Só que tinha muitos que já tinham escolhido a melhor parte, fazendo o que nós estamos fazendo hoje. Estava na casa de Deus. Nós estamos hoje aqui, na casa de Deus, na melhor parte, ouvindo a palavra de Deus. Muitos talvez estão por aí, bêbados, drogados, devido a um dia de bagunça. Talvez não estejam também, mas talvez estejam em casa, em frente às suas televisões, e sim, que bom se estivesse lá assistindo o culto agora, ou qualquer um culto que fala a verdade de Deus, mas a gente sabe que a maioria não está. Alguns não podem estar na casa de Deus. A minha irmã passou mensagem, não estava bem, minha irmã Nelci, estava com muita tosse, vamos orar por ela também. Mas quantas pessoas, irmãos, levam a vida assim por levar? Porque não tem Deus, não tem a palavra como preciosidade, não tem a palavra como tesouro precioso, não tem a presença de Deus como um tesouro, não tem a oração como um tesouro. Aí a gente não consegue mesmo, a gente não consegue orar, a gente não consegue meditar. Eu falei esses dias, irmãos, nós vivemos a época mais fácil para aprender a palavra de Deus. Porque hoje, se você não tem tempo para ler, você pode estar dirigindo o seu carro, você pega lá o celular, aqui está só a cara, o meu está filmando. Você pega lá o celular, põe na Bíblia offline, né? Coloca em áudio e vai ouvindo. Você pode estar trabalhando, você põe ali e vai ouvindo. Põe de repente um foninho, você ouve vários versículos da Bíblia. É o tesouro da palavra entrando no seu coração. A gente não pode dizer: não deu nem tempo de ler a Bíblia, mas de ouvir também não deu? Entendeu a diferença? Olha, pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia igual o senhor, mas nem para ouvir, será que a gente não tem tempo mais? Eu falei aqui esses dias, enquanto de manhã, quando eu acordo, vou fazer o café, às vezes ali cuidar de algumas coisas da casa logo cedo, antes da pastora do Vinícius acordar, eu coloco a Bíblia lá, irmãos, em coisa de meia hora, uma hora, dá para ouvir tanto versículo. Eu não sei, você acorda, você já vai orando, você, né, vai, como diz, pentear o seu cabelo, vai para o serviço, você liga ali a palavra, enquanto você escova o dente, penteia o cabelo, você já vai ouvindo a palavra. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir.
E quanto mais nós ouvirmos a palavra de Deus, mais fé vai estar no nosso coração. E onde estiver o nosso coração, ou melhor, onde estiver o nosso tesouro, o nosso coração vai estar. E se o nosso coração está na palavra, a palavra se torna tesouro para nós. E nos sustenta para os dias de adversidade. Porque existem dias maus. Não posso ser um pastor mentiroso. Não posso ser um pastor de fábula, como a Bíblia falou que nos últimos tempos vai haver os pastores que vai pregar só fábula. É como se a gente não passasse por dia mau. É como se... Não é assim não, irmãos. A Bíblia diz que o dia mau vem. A questão é, nós precisamos estar preparados. E a única forma de estar é alicerçado na palavra de Deus. Senão nenhum de nós, a começar de mim, que não sou melhor do que vocês, todos nós precisamos da graça de Deus, nenhum de nós resistimos o dia mau. A única forma de resistir é pela palavra de Deus. É pela presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, clamando ao Espírito Santo, como um bem precioso. Se Deus é o nosso maior tesouro, a nossa família vai bem. Mesmo com lutas, adversidades, nós vamos conseguir vencer. Por isso a Bíblia diz, busque em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus, irmãos. E as demais coisas vos serão acrescentada. Pastor, estou na correria porque tem tanta coisa que eu quero, e eu sei que é importante para você, mas se você buscar isso sem Deus, você vai ter problema. Essa é a diferença. Tudo que nós buscamos sem a presença de Deus, vamos ter problema. Mas se buscamos a Deus em primeiro lugar, tendo Deus como tesouro precioso da nossa vida, é aquele ditado: você vai trabalhar, eu já estou terminando a mensagem, você vai trabalhar, e um amigo seu fala, nossa, fulano de tal está passando por uma dificuldade, está meio apertado, está sem dinheiro, está passando um problema na família, mas eu vejo ele um ar de serenidade, de paz, às vezes ali adorando a Deus, que eu também trabalhei em empresa há muito tempo, conhecia pessoas na empresa, que a pessoa passava por uma dificuldade tremenda. Eu me lembro de um irmão lá, o Bima vai lembrar que trabalhamos junto, esse moço com a gente, ele ganhava bem pouco, ele entrou como auxiliar, ganhava pouquinho. A esposa dele tinha um problema, ela tinha problema de locomoção, tinha um problema de saúde bem grave. A filha dele tinha nascido com um problema, a família dele, ele não tinha onde morar, ele morava de favor. E todo dia na empresa, você só via ele feliz. Ele mesmo tinha um problema de saúde, que chegou um tempo que ele precisou ser afastado. E eu nunca vi aquele moço bravo. E às vezes pessoas que ganhavam muito mais, chefe e outras pessoas, parece que estava atribulado. Por que isso acontece, irmãos? Porque ele tinha um monte de problema, como muita gente, muitos de nós temos. Só que a presença de Deus estava na vida dele. Esse tempo atrás eu encontrei ele no centro. Não vou falar o nome aqui, né? Mas a gente chamava ele de soninho, você lembra, né? De tanto que ele era calmo, né? Ele não vai dormir aqui, não. Fazia o serviço dele na calma, passando por uma situação difícil. Muitas vezes ele falava para a gente, olha, mas estou orando a Deus porque a comida lá em casa acabou e até cair a cesta. Sabe, irmãos, no mundo tereis aflições, Jesus falou, mas tem de bom ânimo. Como que nós vamos ter bom ânimo se a presença de Deus não for um tesouro na nossa vida? Entende o que eu quero dizer? Aonde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Então, cuidado com aquilo que você coloca como tesouros prioritários em sua vida. Cuidado. Espera aí, que ordem eu estou seguindo? Deus é o primeiro lugar? Aí eu vou, acima está Deus, depois aqui a minha família, aí as outras coisas. Né? Existe uma ordem. Deus é o primeiro lugar de todas as coisas. E se não for, a gente tem problema. Onde estiver o seu tesouro, seu coração vai estar naquilo.